Bom, começar aqui a agradecer a presença do Telmo, pessoa querida que está no GEF aqui desde o comecinho, já fez várias apresentações, escreveu textos, tem sempre palestras muito interessantes e atuais aqui para compartilhar com a gente poder bater um papo. A gente vai fazer o mesmo esquema de sempre, ele vai fazer a apresentação com o PowerPoint, aí no final a gente abre para perguntas. Aqui na sala, a gente começa com as perguntas aqui da sala, tem que passar o microfone, e aí vocês que estão em casa, no escritório, enfim, abrem o microfone e a gente vai fazendo as perguntas em ordem. Então, eu vou passar a palavra para o Telmo. O Telmo se apresenta para quem ainda não o conhece. E pode começar. Muito obrigada. Telmo veio de Porto Alegre. Eu hoje nesse frio, falei, ainda bem que ele veio de Porto Alegre, porque se tivesse vindo da Bahia ou do Nordeste, eu ia estar aqui preocupada com o resfriado. Mas, enfim, seja bem-vindo. Maravilha, muito obrigado, Roberta. Como a Roberta falou, somos amigos há muito tempo. Sou ligado ao GF desde que o GF começou, certo, né? Editando, temos livros editados, coautoria nos livros, enfim, né? E fiquei muito feliz quando a Roberta me ligou um tempo atrás para ver se a gente podia, se eu gostaria de falar sobre o tema do Agile Business aqui no GF, agora vinculado aqui ao INSPER, né? E eu disse, é um prazer. Eu, na realidade, tenho devem ter visto eu tenho uma vida executiva, né? Eu tenho aí quase 60 anos de vida profissional ativa, certo, né? Dos quais 20 e poucos foram como executivo e os últimos 33 aí são, na realidade, através de uma organização onde a gente assessora e cria soluções para empresas. Nós não somos uma entidade mundialmente inédita, não temos concorrência, porque nós não temos um produto ou um serviço, nós temos uma capacidade multidisciplinar. Nós, na realidade, somos, como eu sempre digo, uma grande clínica empresarial, ou seja, nós resolvemos tudo, certo, né? Não nós resolvemos tudo, certo, né? E até tem um dos nossos associados, até está presente aqui, depois eu vou mencionar, ele tem uma parcela importantíssima na história do Agile Business mundial até, certo, né? E então a gente faz isso e a nossa lógica é exatamente como é que a gente colabora com isso, como é que a gente cria desenvolvimento de empresas, certo, né? A gente, ao longo desses 33 anos, trabalhamos aí para mais de 400 empresas no Brasil, no exterior, desde empresas bem-sucedidas que nós expandimos até empresas familiares, muitas que a gente cuidou da sucessão, não só de gestão, mas também patrimonial. E no outro extremo, lidando com empresas em dificuldade, certo? Empresas que não ganham dinheiro, e até massas falidas, digamos assim. Ou seja, nós dentro da clínica, nós lidamos com tudo que é tipo de paciente, né? Desde aquele que precisa de um transplante cardíaco até aquele que vai fazer uma cirurgia plástica, ele escolhe quando que vai fazer, tá certo, né? Entendeu? Isso que a gente faz. Então, o tema Agile Business, esta apresentação, eu vou repassar aqui com vocês rapidamente, e eu vou passar efetivamente rapidamente, porque se a gente quisesse, a gente poderia falar sobre isso um dia inteiro ou até uma semana inteira, certo? Então, e obviamente esse não é o objetivo, então é muito importante a gente repassar assim conceitualmente o que isso significa, ok? O que está por trás disso? Porque isso é uma realidade mundial, isso é um fato inexorável, ou seja, isso não é uma opinião, né? E esta apresentação, ela até está disponibilizada para o GF, certo, né? Se quiser enviar para todos os inscritos aí, né? Sem problema nenhum,
Digo isso para não precisar anotar coisas, tá certo, né? Se quiser. Então, eu vou ser assim, muito objetivo em cima disso, exatamente para que a gente ganhe tempo e depois possa até debater e esclarecer coisas e ouvir, né? Enfim, perguntas e esclarecer. Na realidade, meus amigos, bem objetivamente é o seguinte, né? O tema do Agile Business, ele começou a ser discutido assim aproximadamente há 30 anos atrás nas grandes universidades americanas. Harvard, New York, Stanford, etc., né? Isso começou a ser... As pessoas começaram a pensar em coisas que estavam acontecendo no mundo, e diante de mudanças que aconteciam, etc., etc. E as empresas, nos Estados Unidos, empresas bem desenvolvidas foram entendendo isso aqui, ou seja, é uma lógica que foi exatamente crescendo, para dizer, pô, mas acontece, a gente precisa mudar as empresas, a gente precisa agilizar as empresas, a gente tem que esquecer o passado e olhar para o futuro, percebe? Esta é a lógica. E como é que eu me ajusto a isso aqui? E muita gente olha isso no início, né? Isso começou, como eu disse, há cerca de uns 30 anos atrás, isso começou a ser discutido no meio universitário, e aí, precisamente há 20 anos atrás, isso foi transformado num negócio chamado de Agile Business. Agile Business. E tem toda uma contextualização em torno disso. E depois vocês vão ver, ele também é conhecido por Agile Business Owner, e depois vocês vão entender o porquê. Mas é a mesma coisa. A lógica essencial é o Agile Business. E, obviamente, esta mudança que acontece no mundo, ela é desafiante para todo tipo de empresa, desde as multinacionais até as cooperativas, até as empresas familiares. Só que, ou seja, é para todo mundo, não tem exceção dentro disso, certo? Né? Nem exceção de ramo de atividade, percebe? Ela é para todo mundo, isso é absolutamente mundial e para todo mundo. Mas é pior, o efeito do Agile Business, ou as exigências do Agile Business são muito maiores para as empresas familiares. E existe uma razão para isso. E é importante a gente entender a razão disso, porque ela é factual. E aí, dentro disso, para que a gente entenda isso, existem dois conceitos extremamente importantes, e que eu fiz questão de rapidamente colocar aqui. De novo, não é para aprofundar, mas é para mencionar. São dois conceitos que todo mundo precisa entender. E dentro do GF, né, a gente tem, desde o começo, né, a gente tem tudo que é tipo de gente, no sentido, né, a gente tem advogados, tem administradores, tem psicólogos, tem psiquiatras, né, enfim, tem engenheiros, enfim, tem gente de tudo que é tipo. Então, dentro da agilidade de negócio, tem dois conceitos que a gente precisa ter nivelado para poder entendê-lo, certo? Né? Então, eu vou rapidamente repassar esses dois conceitos. O primeiro é todo mundo entender o que significa governança corporativa, que um monte de gente não entende. E, aliás, até para dizer uma coisa pública aqui, até tem uma porção de gente que acha que governança corporativa é conselho de administração. Não. Conselho de administração não é governança corporativa. Governança corporativa é o sistema pelo qual as empresas são governadas, orientadas e conduzidas. E ele é composto de 4 vetores, não é um, de 4 vetores. Respectivamente, os acionistas, o conselho de administração, a área executiva e os órgãos de controle. Governança é tudo isso. Não adianta dizer, eu tenho um conselho de administração fantástico. Tá, e daí, meu, se o acionista não tem cérebro, eu não vou a lugar nenhum, por melhor que seja o conselho que eu monto, percebe? Governança corporativa é absolutamente esse conjunto, e que tem uma finalidade muito clara. Para que existe a governança? É para que a gente tenha perenidade de empresas e crie valor. E quando a gente fala de perenidade de empresas, nós estamos falando de longo prazo. Você vai dizer, esquece o mês de setembro, a minha vida não termina em setembro.
Eu tenho que olhar a perenidade. O que eu faço para que a minha empresa esteja viva daqui a 200 anos? Não, que é isso, deixa, eu tenho que olhar para agora. Não, eu tenho que olhar no longo prazo. Governança é para perenidade empresarial e criação de valor. Ou seja, significa a minha empresa tem que valer mais. Isso não significa só ganhar mais dinheiro, significa valer mais. Eu posso ganhar pouco dinheiro e valer muito. Eu posso ganhar muito dinheiro e valer pouco. Muita gente não entende isso. Por quê? Porque eu ganho muito dinheiro com um alto risco. Quanto que eu valho? Pouco. Percebe? Então, na verdade, governança é para perenidade e criação de valor. Ou seja, quem trabalha nisto, na realidade, a gente precisa, na realidade, preservar e ampliar valor, melhorar desempenho econômico, facilitar. Para que a gente tem esse conjunto funcionando? Para facilitar acesso a capital, porque toda empresa precisa de capital, claro, porque eu vou ter que construir fábrica, comprar avião, montar loja, etc, etc. Como é que eu faço isso em qualquer lugar do mundo? Com dinheiro, eu não faço com boa vontade, né? E, obviamente, preciso contribuir para a perenidade das empresas. As duas coisas mais importantes são essas. E aí, a gente precisa ter presente uma coisa que nem todo mundo pensa. Pergunta que eu sempre faço é o seguinte: quando a gente fala em criação de valor, quem vale mais? Aquele que ganha 200 e perde 150? Ou aquele que ganha 100 e perde 10? Quem vale mais? Então, esse é um primeiro conceito que a gente tem que ter na cabeça, dizer assim, eu tenho que ter o máximo lucro possível. Diz, não, eu não tenho que ter o máximo lucro possível. Eu tenho que ter o maior valor possível. O que está por trás desse conceito que nem todo mundo entende? Na realidade, eu preciso, por um lado, criar valor e, por outro lado, preservar valor. Preservar o valor significa não perder. E como é que a gente operacionaliza isso? Na criação de valor através da gestão e da performance, né? Naquilo que eu faço dentro da empresa. É assim que eu crio valor. E como é que eu preservo o valor? Tendo atenção e a gestão de riscos, ou seja, como é que eu não corro riscos, como é que eu não perco. Não adianta eu ganhar 200 e depois perder 150, entendeu? Então, como é que eu faço isso aqui? E, obviamente, atrás desse conceito todo ligado à governança está exatamente o fato, né, de que o sucesso da governança ele é medido por valor, ele é medido por dinheiro, percebe? Por valor, ele é monetário. Não adianta dizer, eu tenho uma governança fantástica, assim, mas é o seguinte, isso aqui cria valor e ganha dinheiro? Não. Então, me desculpe, a tua governança não é fantástica, tá certo? Né? Mas eu juntei 20 pessoas incríveis aqui, e daí, meu chapa, qual é o resultado disso aqui? Cria, ganha e preserva, né? Exatamente. Porque também não adianta Vem e preserva. Eike Batista que cria, ganha e perde tudo. Exatamente isso, muito bem apontado. Ou seja, isso só mostra que isso não é teórico, isso é absolutamente prático, né? Eu preciso ganhar dinheiro e continuar dinheiro. E existem organizações, né? Cargill, por exemplo, né? É uma empresa, maior empresa do agronegócio do mundo aí, tá certo, né? A Cargill é uma empresa que tem mais de 200 anos de existência, é uma empresa familiar de capital fechado. Eu pergunto para vocês, você acha que a administração deles é boa ou não é boa? A governança deles é boa ou não é boa? Percebe? Ao longo de gerações e gerações. E a gente sabe que, estatisticamente, no mundo inteiro, 70% das empresas familiares desaparecem antes do final da segunda geração. Isto é estatístico. Não adianta o cara dizer assim, não, eu acho que não é. Não acha nada. É exatamente assim, no mundo inteiro. Então, é possível a gente ter isso, claro, que obviamente é muito importante. E aí, a gente precisa entender, porque nós vamos, logo a seguir, vamos falar de governança, assim, né? Como é que a governança evolui? Quando a gente cria uma empresa pequena, e toda empresa familiar normalmente que surge como pequena, mistura-se, obviamente, os executivos com os acionistas. É a mesma coisa, o cara trabalha e ele é o sócio, certo? Né? Isso é a natureza. Está errado isso? Não tem nada errado. Isso é exatamente assim que a coisa funciona. Só que essa empresa cresce, ela começa a se desenvolver
e ela vai para um segundo patamar, onde a gente começa a separar assim, os sócios e que são os conselheiros da empresa se separam, digamos assim, da área executiva. Legal. Isso continua crescendo e vai para a estrutura de governança como a gente conhece. Ou seja, aí eu tenho, na realidade, sócios que elegem um conselho de administração, conselho esse que elege a área executiva e além de escolher a área executiva, escolhe a empresa de auditoria externa e no Brasil, o único país do mundo que tem isso, na realidade é um besterol, não precisaria ter, né? Mas no Brasil tem uma coisa chamada de conselho fiscal. Por que ele é um besterol? Porque no resto do mundo, a atividade que o conselho fiscal exerce no Brasil, quem vocês acham que exerce isso no resto do mundo? O próprio conselho de administração. Você vai dizer, eu preciso cuidar dos minoritários. Tá bom. Quem é que tem essa atenção em qualquer outro país do mundo, tá certo? Né? É o próprio conselho de administração. Eu não preciso ter conselho fiscal. Mas, enfim, já que nós estamos no Brasil, olhando o conselho fiscal. Ou seja, então, isso significa o seguinte, para a gente ter essa estrutura de governança, isso significa, assim, a gente tem que ter objetivos e metas, a gente precisa ter acompanhamento e controles, a gente precisa ter capacidade decisória, capacidade analítica, porque antes de eu decidir, eu tenho que analisar. Então, eu tenho que ter gente com capacidade de sentar numa mesa e analisar o que está acontecendo, certo? Né? Sem emoção, para ver como é que eu conduzo isso daí para frente, né? E, obviamente, eu preciso executar isso de uma forma eficiente e eficaz, certo? Né? E, obviamente, preciso cuidar muito dos riscos. O segundo conceito que é importante todo mundo entender, e para quem é de área de administração, enfim, isso é claro, mas como nem todo mundo é dessa área, é importante a gente ter presente o seguinte, que é o conceito que a gente chama de visão holística e do efeito monetário que toda a organização tem, não importa em setor, tamanho, nem coisa nenhuma. O que significa isso? Significa o seguinte, e nós vamos falar aqui logo a seguir de empresa familiar. Então, uma empresa familiar. O que é uma empresa? Uma empresa é um ser vivo, dinâmico e multidimensional. O que significa isso? Se ele é um ser vivo, ele pode morrer. Como eu sempre digo, na pedra do pão de açúcar, se ninguém jogar uma bomba atômica em cima dele, a pedra do pão de açúcar daqui a 1 milhão de anos ela é do mesmo tamanho e está no mesmo lugar. E uma empresa é assim? Então, a empresa não é assim. A empresa, cada mês, é um pouquinho diferente. Tem mais um funcionário, menos um cliente, ganhou mais um pouco de dinheiro, perdeu um pouco de dinheiro, ou seja, ela é dinâmica, ela muda constantemente, ela é exatamente assim. E o sucesso dela depende desta multiplicidade. Qual é esta multiplicidade? Não por ordem de importância. Uma das dimensões é a dimensão de mercado, onde eu tenho tudo que tem a ver com mercado, venda, concorrência, preço, canal de distribuição, etc. A segunda dimensão é a dimensão de operações, é aquilo que dá razão à minha existência. Não importa se eu sou uma siderúrgica, um banco, um escritório de advocacia, não importa, é o meu negócio, é aquilo que é a minha operação. E aí eu tenho várias coisas que acontecem lá dentro. Se eu sou um escritório de advocacia, eu não tenho logística. Se eu sou uma loja, eu tenho logística. E assim sucessivamente. São aquelas coisas que fazem parte do meu dia a dia. Terceira variável, terceira dimensão, é a dimensão dos recursos. O que são recursos? Recursos é gente, dinheiro e tecnologia. Ok? E eu preciso ter isso adequadamente estruturado e adequadamente controlado. Ok? E a quarta e última, como se diz em inglês, né? Last but not least, não é a última nem a mais importante, mas a quarta dimensão aqui é a parte de governança e de gestão, dentro da qual tem todas as considerações, inclusive, muita gente não se dá conta disso, da própria sociedade, ou seja, sociedade no sentido de sociedade societária dos sócios aqui. Ou seja, se eu tenho sócios não afinados, eu tenho um sócio que quer ir para o norte, um sócio que quer ir para o sul, eu pergunto para vocês, eu consigo fazer a administração dessa empresa? Não. Certo? O que acontece se eu pegar um avião, acelerar uma turbina, ou botar uma turbina empurrando para trás e uma turbina empurrando para frente? O que o avião faz? Um cavalo de pau. É ou não é?
Você vai dizer, não, mas eu não quero que ele faça um cavalo de pau, mas ele vai fazer, meu chapa. Isso é da física. Não adianta eu dizer, aí eu não quero. É a mesma coisa, eu peguei um carro, acelerei uma roda e travei a outra. Ele vai fazer isso aqui, ela não vai. Então é o seguinte, para eu ter governança e gestão, eu preciso ter afinidade societária. Aí eu preciso ter afinidade societária. Se eu não tiver, então vamos resolver isso de outra forma. Tem divórcio ou não tem? Tem, né? Tá certo? Divide a empresa no meio e sai um para cada lado. É melhor do que nós ficar juntos para não ir para lugar nenhum. Concorda com isso? E tem empresa familiar que passa 30 anos brigando entre si e aí vai à falência. Adiantou fazer isso aqui? Diz, não, seja inteligente, meu chapa. Se eu não me afino com o meu sócio, eu me separo do meu sócio, tá certo? E seja cada um feliz dentro da sua dimensão, tá certo, né? Ok? O que a gente precisa olhar nessa figura? Na realidade, essas 4 dimensões, elas são interdependentes, uma interfere na outra. Ganhei dinheiro na loteria esportiva, aí o que eu vou fazer? Eu vou construir uma fábrica, por exemplo, eu vou mexer na área de operações, e aí eu preciso de gente ou não? Claro que eu preciso de gente, tá certo, né? Aí lancei um produto novo, vai mexer na minha área comercial ou não? Vai mexer. Ou seja, tudo que eu fizer dentro da empresa, ela mexe em tudo. Por isso que existe essa absoluta interdependência. E finalizando, da interdependência dessas 4 dimensões, na realidade, sai dinheiro, positivo ou negativo. O que significa isso? Isso significa o seguinte, se eu tiver uma empresa de sucesso, uma empresa que funciona, certo, né? Sei lá, uma lojas Renner da vida, qualquer coisa, né, parecida, por que essa empresa é um sucesso? Porque ela é boa em alguma coisa? Não, é porque ela é boa em tudo. E esse todo está afinado. Não quer dizer que eu não possa cometer algum erro em algum lugar, sim, mas eu tenho isso afinado no todo, percebe? Ou seja, não adianta, isso se aplica até para dizer, como é que eu tenho uma empresa que vai mal, como é que eu recupero essa empresa? Eu recupero chamando advogado? Não, eu recupero analisando o que está errado e corrigindo o que está errado, certo, né? E o advogado é um dos instrumentos que eu uso para isso, tá certo, né? Mas não é o cara sozinho que faz isso. Muito bom. Isto nos leva, esses 2 conceitos iniciais nos levam direto ao fundamento do Agile Business. O que as universidades começaram a olhar e pensar lá atrás, né? Começaram a dizer assim, nós temos um mundo que está em transformação, um mundo em mudança, um mundo em disrupção, né? Tem inovação em tudo. Você vai dizer, não, é inovação na área de tecnologia. Não, isso é só um pedaço. É inovação na área na área de entrega, na área de logística, na área de tudo. Ou seja, o mundo muda. Mas o importante é que para a grande maioria, esta mudança ela é apenas assim de conteúdo, forma, né? De detalhes, de processo. Mas, na verdade, o que a gente precisa ter muito claro é que isso é muito mais profundo do que isso. Porque a agilidade dos negócios, o agile business que funciona no mundo de hoje e que vem crescendo nesses últimos 30 anos, ele, na verdade, ele nos obriga a rever, né? A rever, assim, propósitos, objetivos, formas, visão, posicionamento. É muito mais profundo do que simplesmente dizer, então eu agora tenho um restaurante aqui, certo, né? E aí, agora, além dos caras poderem vir comer aqui, eu também vou mandar comida para casa. Legal. É só isso? Não, é muito mais do que isso. Porque isso vai me obrigar a eu ter uma área de logística. Como é que eu faço a logística? E como é que eu estruturo essa logística? Daqui a pouco, ou seja, como é que eu faço isso aqui? Qual é o meu propósito? E aí eu tenho que mudar toda a minha comunicação, etc, etc. Ou seja, isso é absolutamente, né? Isso é assim absolutamente profundo, absolutamente profundo nisso aqui, né? A gente precisa. Acho que apagou. Né? Ou seja, a gente precisa olhar isso assim. Isso nos leva ao mundo, vou sempre falando aqui agora já de agile business, né? Isso
as grandes organizações internacionais começaram a se dar conta do seguinte, né? Na verdade, este cenário todo de absoluta mudança e agilidade, ele impõe conexão, cooperação, né? Ele impõe. Ele impõe. Na verdade, é o seguinte: este cenário todo, ele jogou por terra uma coisa que o Milton Friedman dizia e que era a representação do que o mundo pensava há um século atrás. E que, na época, era certo, porque ele se aplicava. E era o seguinte, né? O objetivo da empresa é gerar lucro para o acionista, tá certo? E o que é uma visão individualista e de curto prazo, ou seja, eu tenho uma empresa, eu preciso ganhar dinheiro o máximo possível já aqui e agora, percebe? E o resto? O resto absolutamente não interessa. Eu tenho o meu negócio, tá certo? Eu sou focado no meu negócio. Isso aí conhecido como capitalismo selvagem, tá certo, né? Okay? Classicamente como capitalismo selvagem. Só que é o seguinte, o mercado todo e o mundo começou a se dar conta de que para sobreviver eu não podia mais raciocinar dessa forma. Por quê? Porque neste cenário de funcionamento do mundo, eu preciso praticar uma coisa que se chama de capitalismo consciente ou capitalismo de stakeholders. O que é isto? Isso é alguém que inventou, isso é o órgão de governo que inventou, o Senado descobriu isso aqui, né? O Supremo Tribunal Federal que determinou isso aqui. Não tem nada a ver com isso aqui. Isso significa o capitalismo consciente, o capitalismo de stakeholders, ele significa exatamente o seguinte: para eu ter sucesso no mundo de hoje, eu preciso, obviamente, e ter, portanto, perenidade e valor. Claro que eu tenho que prestar atenção ao acionista, que é o investidor daquilo ali, que bota dinheiro, que precisa ganhar dinheiro, óbvio, nenhuma dúvida nenhuma. Mas eu olho só para o acionista? Não. Para eu sobreviver, o que eu preciso fazer? Eu preciso tratar adequadamente e ter pessoas adequadas como meus colaboradores. Por quê? Porque se eu não tiver gente boa trabalhando comigo, focada, eu não vou a lugar nenhum, concorda? Eu não atendo o cliente, eu não atendo a loja, eu não consigo fazer a marca produzir. Então, eu preciso cuidar das pessoas, eu preciso ter pessoas qualificadas, eu preciso ter pessoas que são conectadas no negócio, que são absolutamente focadas no sucesso do negócio. E, obviamente, remuneradas para quê? Para que elas não vão embora. Por quê? Por uma razão econômica. Porque se eu perco funcionários, se o turnover, para usar um termo técnico aqui, se o turnover de gente for alto, eu pergunto, eu perco dinheiro com isso ou não? Claro, estou jogando o dinheiro fora. Então, eu tenho que agir de tal forma que as pessoas não saiam. Ah, legal. E o que eu tenho que fazer em relação aos meus fornecedores? Antigamente, eu quero dizer assim, aperta os fornecedores contra a parede, percebe? Paga o menos possível para ele, tá certo? Né? Pede 85 anos para pagar, tá certo? Entendeu? O maior prazo de pagamento. E a lógica hoje, eu não consigo mais viver dessa forma. Eu preciso ter o fornecedor, na realidade, como meu parceiro. Isso aqui é uma parceria. O cara está dentro do meu negócio, ele é parte do meu negócio, tá certo? Eu quero ganhar dinheiro? Claro que eu quero ganhar dinheiro, sem dúvida nenhuma. Mas ele também tem que ganhar dinheiro, claro. Se ele não ganhar dinheiro e desaparecer, o que acontece com o meu fornecedor, certo? Ou seja, isto mostra a lógica atrás disso de que efetivamente nós precisamos nos negócios ter absolutamente assim, né? A gente ter total eficiência, né? A gente não pode ter desperdício, né? A gente tem que ter o menor custo possível, a gente precisa olhar para todas as partes e aí, através disso, é que eu consigo efetivamente ter uma lógica, né? Consigo ter uma lógica moderna do Agile Business de conexão, porque é através da conexão que eu crio valor, percebe? Eu estou conectado, se eu pegar hoje... se eu pegar dois exemplos práticos aqui, reais, se eu pegar na indústria automobilística, antigamente, eu visitei a Ford em Detroit
50 anos atrás, certo, né? Naquela época, a Ford fabricava tudo. Fabricava o vidro que ia no carro, ela fabricava. O aço, ela fabricava, percebe? Ela tinha fabricação do aço. Ela fabricava automóvel. E hoje a gente fabrica automóvel? Não, a gente monta automóvel, percebe? Ok? O que quer dizer que eu dependo dos meus fornecedores. Quem pinta o automóvel não é a GM ou a Volkswagen. Quem pinta é a fábrica de tintas, que está dentro da fábrica deles. Tem um departamento dentro da fábrica deles. O que é isso? Isso é exatamente a parceria entre as partes todas para que a gente consiga produzir. Para que a gente, obviamente, tenha perenidade de valor. Eu trouxe aqui para vocês uma notícia de jornal. Sem mesa, né? Uma notícia de jornal, só para ver que isso é absolutamente presente no mundo de hoje, de 3 dias atrás, aqui do dia 5 de setembro. Só vou ler aqui, ó. Randon e Gerdau investem em locação de veículos. Só vou ler a primeira frase. A Gerdau e as empresas Randon anunciaram parceria para criar uma joint venture que atuará na solução de serviços de locação de veículos pesados. O negócio tem investimento inicial de 250 milhões, com participação de 50% de cada sócio nas ações da nova unidade. Além de outras fontes de captação, poderão ter acesso futuro. Tá? Ou seja, o que é isso aqui? Isso aqui é juntando, né? Estou juntando aqui uma empresa. Estou juntando uma empresa que fabrica ônibus com uma empresa que fabrica. Você vai dizer, pô, mas e o que uma tem a ver com a outra? Cara, como é que nós juntos ganhamos mais dinheiro? Como é que nós juntos ficamos mais fortes? Então, isso não é teórico, isso é absolutamente prático, né? Isso não é uma ideia assim, quem sabe, talvez a gente poderia fazer isso aqui, tá certo? Né? E é por isso que, na realidade, esta lógica toda, ela se chama exatamente o capitalismo de stakeholders, porque ele realmente ele olha para isto tudo. E aí, esta evolução desse conceito pelo mundo, porque isso é uma absoluta realidade, ele não é, isso aqui vai acontecer lá para frente, não, isso aqui já está acontecendo, já é uma realidade e será cada vez maior. Isso começou-se a dar conta do seguinte, as empresas começaram a se dar conta do seguinte, de novo, não foi o governo, não foi as ONGs, certo? Não, as empresas começaram a se dar conta do seguinte, para eu ser eficiente, para eu não ter desperdício, para eu ter o menor custo, o que eu preciso fazer? Inclusive, eu preciso ter cuidado com o meio ambiente. Por que eu preciso cuidar do meio ambiente? Não é porque eu sou, como eu brinco, né? Não é porque eu sou amigo das borboletas, dos passarinhos, até sou, tá certo, né? Mas não é por isso. É porque pensem comigo na seguinte lógica, e isto o mundo empresarial começou a se dar conta. Cara, antigamente o cara dizia assim, pô, resíduo industrial, eu jogo ali no lixo, percebe? Eu não vou gastar dinheiro cuidando do meu resíduo industrial. Aí eu pergunto, e aí a prefeitura faz o quê? Ela vai ter que montar um departamento de recolha de lixo, vai comprar caminhão, etc, etc. Eles têm dinheiro para isso? Não, o que eles vão fazer? Eles vão criar um imposto para isso, concorda comigo? E aquilo que eu acho que eu estou economizando dentro da empresa, eu estou pagando na forma de imposto. É ou não é? Se eu olhar para isso como fluxo de caixa, a pergunta é a seguinte, qual é o fluxo de caixa mais positivo? O fluxo de caixa mais positivo é se eu cuidar do meio ambiente, percebe? Porque a minha solução é muito mais barata do que a de governo. Esta é a lógica de cuidar efetivamente do meio ambiente como parte disso. Vou fazer um projeto de construir uma rua aqui. Legal, como é que eu construo essa rua para que quando chover não inunde? Por quê? Porque quando inundar, as lojas fecham e não pode operar. Perceberam como a gente perde dinheiro? Se a gente não cuida do meio ambiente, percebe? E como eu digo, não é cuidar do meio ambiente, porque tem um decreto governamental. Não é pelo decreto governamental, né? É exatamente por isso. E isto deu origem à chamada lógica do ESG, e que eu faço sempre questão de mostrar, porque
têm sido ditas besteiras incomensuráveis a respeito de ESG em vários eventos aí pelo mercado afora, certo? Né? O que o ESG, ele na realidade diz que vem do Environmental, Social and Governance, ou seja, que vem de meio ambiente, do social e da governança. Do ESG, qual é o item mais importante do ESG? O item mais importante é o G, que é a governança. Por quê? Porque é na governança que eu analiso, que eu vejo e que eu decido o que eu vou fazer no social e que eu analiso e decido o que eu vou fazer no meio ambiente, percebe? E aí muita gente não se dá conta disso, sabe por que isso internacionalmente foi desenvolvido como ESG? Por uma questão fonética, porque é mais fácil eu dizer ESG do que eu dizer GSI, percebe? É mais difícil dizer isso, entende? Então ele é ESG, mas quem é que manda no ESG? É o G, percebe? Porque é o G que toma a decisão, analisa e faz as coisas certas. Né? O meio ambiente não muda, o meio ambiente não faz nada, o meio ambiente é uma consequência do que eu faço no resto, percebe? Então, isto é mandatório, né, no mundo de hoje, isso não é uma escolha, a gente precisa efetivamente fazer isso, e isso deu origem, na realidade, isso se incorpora dentro da Agile Business, e que tem, na realidade, 5 grandes, o Agile Business, ele efetivamente, ele tem 5 grandes vetores que eu vou rapidamente comentar aqui com vocês, para que a gente entenda. Desde a sua criação, assim, quando foi há 20 anos atrás, foi criado o Agile Business, na realidade, ligado à universidade lá das universidades americanas, é o seguinte, um dos itens é exatamente governança ágil, ou seja, o Agile Business tem a ver com governança ágil, com estratégia exponencial, com portfólio enxuto, com execução evolutiva e eficiente e com liderança evolucionária. Vamos rapidamente ver o que significa isso. Governança ágil. O que significa isso? Significa o seguinte, e olha o desafio, e aí eu vou começar a apontar algumas coisas aqui dos desafios das empresas familiares. Acompanhem o meu raciocínio. O que significa eu ter governança? O que significa eu ter... Opa, legal. O que significa eu ter governança ágil? Significa o seguinte, todos os 4 vetores da governança, e eu vou repetir aqui, todos os 4 vetores, ou seja, acionistas, conselheiros, executivos e órgãos de controle, eles precisam o quê? Eles precisam ser capacitados. Não adianta o cara dizer assim, eu vou chamar esse cara aqui para ser meu conselheiro aqui. Tá, e o que ele te agrega? Nada, mas eu vou ter um efeito político interessante nisso aqui. O que me adianta o efeito político disso aqui? O cara vai me ajudar a administrar isso aqui ou não? Essa é a pergunta. Então, eu tenho que ter gente capacitada, conectada, consciente do que acontece no mundo, atualizado, técnico, e aí vem uma palavrinha chave complexa aqui, que é flexíveis e ágeis. E quando nós estamos falando de flexibilidade, significa o seguinte, como é que eu analiso as coisas? Não, mas eu estou acostumado a fazer desta forma. Esquece o que você está acostumado a fazer. Nós permanentemente temos que pensar o que muda, o que está mudando, a concorrência que mudou, o produto que mudou, a lógica que mudou, a velocidade que mudou. Como é que eu me ajusto nisso aqui? Se eu não precisar ajustar, ótimo, maravilha. Quando a gente fala em ágil, dentro do conceito de agilidade do Agile Business, ágil não significa correr feito um doido, mas significa o seguinte, né? Você precisa saber para onde você vai e você precisa agir rápido sem perder tempo. Rápido sem perder tempo. Não é correr feito um doido, percebe? Mas se eu olho aqui, vejo uma determinada oportunidade, isso aqui está surgindo, aquilo ali está desaparecendo. Então, se isso aqui está desaparecendo, então deixa eu fazer o seguinte, deixa eu vender esse negócio aqui antes que o resto se dê conta de que ele vai desaparecer. Percebeu?
Ah, não, mas aqui tem um negócio novo que eu posso fazer. Então vamos analisar isso aqui, pá. E faço quanto? Ah, não, então vamos ver. Quem sabe em 2025 a gente cria isso aqui. Não esquece, meu amor, percebe? Enxergou isso aqui é uma realidade, faça já. Aí você vai dizer assim, mas para eu fazer já, eu não tenho dinheiro. Isso daí, meu chapa, busca um sócio, te junta alguém, faz uma parceria, mas monta esse negócio já, percebe? Ou seja, a lógica da agilidade, ela nos obriga a agir rapidamente. De novo, não é agir sem pensar, não. Se eu precisar 3 meses para pensar, tá bom, então vamos usar 3 meses para pensar. Mas não tem 12 para pensar, só tem 3, tá certo, né? Entendeu? E aí eu vou ter que dormir menos, então dorme menos. Ou seja, esta é a pressão, né? E obviamente isso nos obriga, isto nos obriga, né? Isto nos obriga a uma análise constante e permanente daquilo que está acontecendo, né? E o que está mudando, e chamando a atenção a um último ponto aqui, que tem tudo a ver, na realidade, com a empresa familiar, que é o seguinte, né? A importância neste processo da agilidade dos negócios é a importância do acionista. Por quê? Porque se a gente pega o sistema de governança, quem está no topo do sistema? É o acionista, né? É ele que elege o conselho de administração. Então, se o conselho é ruim, quem é o responsável por isso? Se o conselho não pensa, quem é responsável por isso? É o acionista. Ou seja, se eu tiver um acionista que não está consciente disso, desta absoluta mudança mundial, não está disposto a mudar, né? Não está disposto a esquecer o passado, não esquecer o passado no sentido histórico, né? Tá certo? Que legal, pô, olha essas fotos, isso que nós fizemos, do que o vovô fez, que maravilha, ótimo. Vamos manter o aprendizado disso aqui, tá certo, né? Mas você vai dizer assim, mas eu fazia, eu digo isso, vamos pensar assim, imagina o Henry Ford hoje aqui, dizendo assim, não, automóvel é um veículo que é baseado em petróleo, percebe? Entendeu? E, portanto, eu vou fazer automóvel baseado em petróleo. Sim ou não? Não, infelizmente não, tá certo? Você vai ter que fazer carro elétrico. Mas qual carro elétrico? Cara, faz 100 anos que eu faço carro movido a petróleo. Se daí, meu chapa, esquece. Jogue fora o espelho retrovisor. Jogue fora o espelho retrovisor. Não é como lembrança do passado. É como metodologia e processo. Jogue fora. Como a gente diz, né, no meio aeronáutico, tá certo, né? Tem uma regra internacional que diz jet pilots don't use rear view mirrors. Ou seja, pilotos de jato não usam espelho retrovisor. Vocês já viram espelho retrovisor num avião a jato? Não tem, né? Porque o piloto olha para onde? Olha para frente? Olha para trás ou para frente? Olha para frente, né? E esta é uma lógica, meus amigos, que é isso, né? Esqueça, eu sempre fazia isso aqui, sabe? Meu avô já fazia isso aqui. Isso aí, daí, meu chapa. Que bom que o vovô fez isso aqui, que funcionou, que nós ganhamos dinheiro, que nós chegamos até aqui. Mas o grande desafio é o que eu mudo daqui para frente, tá certo? Né? O que eu ajusto, obviamente, daqui para frente. O segundo dos 5 aqui, o segundo dos 5 é a estratégia exponencial. O que significa isso? Dentro do Agile Business, significa o seguinte, eu preciso, no mundo de hoje, não adianta eu ter um plano que eu vou fazer nos próximos 10 anos, eu vou chegar lá, não há tempo para isso aqui. Eu preciso ser exponencial. O que é, na realidade, a estratégia exponencial? A estratégia exponencial... Opa, perdão. Já pulou para frente aqui. A estratégia exponencial, ele significa eu fazer o seguinte, o negócio que eu vou montar, ou que eu já tenho, como é que ele precisa ser? Qual é o propósito dele? Qual é o mercado dele? Por que isso aqui existe? Por que ele o outro deixou de existir? Como é que eu faço isso aqui adequadamente? O que o consumidor quer? E eu preciso ter isso aqui tudo absolutamente desenhado para que eu faça isso com absoluta velocidade. E aí
até foi muito bom, porque a gente convidou e está aqui conosco o Tarcísio Gargione, que está aqui presencialmente aqui. O Tarcísio é autor de um livro chamado 26 Semanas para Voar. O que é isso, meus amigos? Isto aqui é o maior exemplo de estratégia exponencial que existe, que foi a criação da Gol. E Tarcísio, que está aqui, é o autor disso, não do livro, ele é o autor da criação da Gol. Para vocês terem uma ideia, sintetizando numa frase só, do dia em que houve uma reunião, um jantar, em que foi deliberado, assim, então tá bom, vamos criar uma empresa de aviação do zero, portanto, ok? Vamos criar uma companhia de aviação para fazer A, B, C, D, pim, pom, pum, assim, etc, etc. Foi num jantar, até o dia que esta empresa existiu, passou a existir, que existe até hoje, né? Passou a existir, passou a voar, fazendo 52 voos por dia, passaram-se 26 semanas, ou seja, 6 meses. Em 6 meses foram comprados aviões, estabelecida estratégia, contratados pessoas. Imagina isto, não existe caso igual no mundo, isso é inédito no mundo. Mas isso é possível, isso só demonstra que isso é perfeitamente possível. Você vai dizer, tá, mas como é que a gente corre para fazer isso aqui? Quem tem que correr para fazer isso aqui? Todo mundo, percebe? Os acionistas têm que correr, pessoal. Não, eu vou sentar, vou ficar sentado lá quietinho. Vai ficar sentado quietinho, você não vai a lugar nenhum. Ou seja, o acionista tem que saber o que ele vai fazer. O conselho tem que saber como é que se comporta nisso aqui. Os executivos que eu boto ali, imagina as pessoas que eu vou botar ali, o tipo de produto que eu vou ter, no sentido de eu vou fazer uma companhia de aviação diferenciada, etc, etc, né? Que se diferencia do mercado. E olha o que aconteceu, a Gol foi criada, se expandiu até hoje. E neste meio, vários outros, obviamente, desapareceram. Qual é o problema? O problema da aviação? Não, o problema não é da aviação, o problema é da estratégia que eu tenho atrás disso, percebe? Né? Porque não é o setor de atividade. Se fosse o setor de atividade, né, a Avianca continuava aí, etc, etc, né, tá certo? E várias outras que desapareceram. A Varig continuava aí, tá certo, né? Se fosse aviação, continuava. E por que não continuou? Então, a estratégia exponencial significa o seguinte: como é que eu monto? Isso não é um plano de ação, não. Isso é uma estratégia. Estratégia, para quem conhece um pouco do que é estratégia é muito mais do que plano de ação, certo? Estratégia é um termo militar, isso vem do macro, certo? Né? Depois, a partir desse macro, eu defino uma série de ações que cada um vai ter que fazer, certo? Mas essas ações, isso não é estratégia, isso é plano tático, tá certo? Para usar um termo bem militar aqui, tá certo? Né? Uma coisa é estratégia, outra coisa é tática, que é, obviamente, importante também. E aí, quando a gente olha desafios que a gente tem dentro da agilidade dos negócios e vejam tudo isso que eu estou falando aqui, fiquem imaginando as dificuldades para fazer isso dentro das empresas familiares, certo? Né? Entendeu? Aonde o cara está acostumado a dizer, não, mas eu tenho uma fábrica aqui, tá certo? Né? Eu faço aquilo ali, tá certo? Não entendeu? Pô, eu tenho uma vidinha aqui toda reguladinha, tá certo? Não, eu tiro 3 meses de férias por ano, percebe? Ou seja, eu tenho uma vida toda tranquila, pô, tu vem aqui perturbar minha vida, tá certo? Não, eu não estou perturbando nada, quem está perturbando tua vida é o mundo, assim. E a gente, dentro desse lado estratégico, isso nos obriga para a gente ver a profundidade dessa estratégia exponencial, e ela nos leva exatamente ao seguinte, né? Quando a gente está em um caminho para dizer para que caminho eu vou, o que eu preciso fazer, qual é a sistemática disso? Eu preciso olhar o seguinte: quais são minhas forças e minhas fraquezas? Só isso? Não, isso eu olho dentro de casa. Mas eu preciso olhar o que está mudando no mundo, o que a concorrência está fazendo, quais são as oportunidades que surgem diante disso, quais são as ameaças que surgem diante disso. E isso precisa estar permanentemente analisado, certo? Eu preciso olhar isso aqui para enxergar de onde eu tenho que sair, para enxergar onde eu tenho que entrar, para enxergar como é que eu aproveito isso aqui tudo. Obviamente, quando nós estamos falando de forças e fraquezas, isso são fatores internos.
olhando dentro de casa. Aí tem gente que diz assim, essa é a parte barbada. Barbada mais ou menos. Porque quando eu olho para dentro de casa, eu tenho que ser autocrítico. Eu tenho que olhar para dentro de casa e dizer assim, o que eu estou fazendo errado? Não, só um pouquinho, eu não erro, meu. O que nós estamos fazendo aqui dentro de casa está certo, está certo? É ou não é esta a tendência natural das empresas? Dizer aquilo que eu estou fazendo está certo, tá certo? E, na verdade, não é, né? Eu preciso olhar. Claro, muitas coisas que eu estou fazendo estão certas e vão continuar a ser feitas, legal, mas tem coisas que eu preciso mudar. E, principalmente, o grande desafio é como é que eu olho, na realidade, como é que eu olho para fora. Como é que eu enxergo esse resto aqui? Resto, não no mau sentido aqui, mas como é que eu olho esse cenário que está ao meu redor aqui? E aí eu consigo fazer este papel que é exigido pela lógica do Agile Business. Esta lógica é reflexão estratégica, isso não é planejamento estratégico, isso é reflexão estratégica. Com base, ou seja, reflexão, o que está acontecendo? O que está surgindo? O que a concorrência está fazendo? O que isso aqui está melhorando, etc, etc. Legal, isso é reflexão. Com base nisso, eu consigo fazer o próximo passo, que é o planejamento estratégico. Aí eu consigo dizer assim, bom, diante desse cenário todo, aí eu vou desenhar aqui um cenário. Qual é o meu presente aqui, né? O que eu sou, aonde eu estou, onde nós estamos, o que eu sou, e aonde eu quero chegar. Legal, que é o futuro. Quando eu olho para isso, repara novamente a importância disso aqui, que quando eu olho para o futuro, para dizer assim, aonde que eu quero estar no futuro, quem é que diz onde que eu quero estar no futuro? É a área executiva? Ou é o dono da empresa? Ou os donos da empresa, né? Enfim, o proprietário da empresa. O proprietário da empresa pode dizer assim, não, eu tenho uma rede de lojas aqui que eu quero operar só em São Paulo. Então, a definição dele, eu não quero sair de São Paulo, só quero estar em São Paulo. Não, mas seria muito interessante você ter lojas pelo mundo afora. Tá bom, mas eu não quero. O meu propósito é só operar em São Paulo, tá certo? Ou o contrário disso, né? Quer dizer, eu quero virar uma rede internacional. Aí a diretoria executiva diz, pô, mas aí, cara, puta, aí eu vou ter que viajar para Chuchu. Eu não quero isso aqui, tá certo? Né? Eu quero ficar aqui, sentadinho em São Paulo, que é conveniente para mim. Isso é conveniente para você, não é conveniente para mim, acionista. Percebe? Ou seja, quem diz o futuro, quem tem que ter capacidade de apontar o futuro é, na realidade, o acionista. Quando eu olho para isso, eu vou ver um gap aqui entre o que eu sou hoje e o que eu quero ser no futuro. E o planejamento estratégico é exatamente a resposta de como é que eu fecho esse gap. Hoje eu sou isso aqui. Como é que eu chego ali na frente? E aí é muito importante a gente ter presente, todo mundo ter presente, pela ordem, tem três coisas que precisam ser analisadas. E aí, de novo, a gente vai enxergar aqui como esta análise é não necessariamente fácil nas empresas familiares. Em algumas, sim. Numa Randon, num Gerdau, certo? Né? Mas na grande maioria das empresas familiares, não é. Que é o cara precisa analisar o quê? O que eu vou dentro desse planejamento, o que eu tenho que fazer na área de tecnologia, de instalações, etc, etc. Como é que eu opero isso aqui? O que eu tenho que mudar? Que localização? Minha fábrica é aqui, ó, minha loja é lá, mas ela deveria ser num outro lugar. Pô, mas então eu vou ter que mudar de lugar? Nossa, mas isso aqui é complicado. Como mudar de lugar? Pô, eu moro aqui, cara, eu tenho um palacete aqui, tá certo? Agora eu vou mudar a sede, vou usar o Gerdau, tá certo, né? A sede do Gerdau era Porto Alegre. Hoje em dia não, já há vários anos é São Paulo. Aí imagina um cara lá dizer, pô, mas aí eu vou ter que me mudar para São Paulo? Eu não gosto de morar em São Paulo, isso é um problema seu. Um problema seu, meu amor, porque na verdade nós vamos ter que mudar para São Paulo, percebe? A organização vai mudar para São Paulo. Esta é a lógica do Agile Business, percebe? Vai dizer assim, não, mas eu não gosto, eu prefiro morar na serra, na praia, vendo os passarinhos voar, que ótimo, então vá lá e fique olhando, que bom, seja feliz com isso, tá certo? Entendeu? Bom, o segundo vetor que eu preciso olhar são das pessoas, certo? Né? Por quê? Porque eu desenhei um novo plano aqui, um novo caminho. A pergunta é a seguinte, as pessoas que eu tenho são as adequadas? Ou eu preciso trocar as pessoas? E aí, óbvio que é fácil a gente enxergar, como nas empresas familiares clássicas, é difícil olhar para as pessoas e mexer nas pessoas.
Claro, esse cara aqui trabalha, cara no sentido genérico, né? Homem ou mulher, certo, né? Esse cara aqui trabalha comigo há 45 anos, tá certo? Né? Pô, é um cara ótimo, percebe? Torce para o meu time, percebe? Entendeu? Legal? Sim, mas só que, e daí, meu chapa, esse cara não serve mais para isso. Eu não estou nem falando que eu vou mandar ele embora, mas vou achar uma outra coisa para ele fazer. Mas esse cara que comandava a fábrica não vai mais comandar a fábrica. Como é que eu mexo nisso aqui? É fácil mexer nisso aqui? Não, non è facile, como se diria em italiano, tá certo? Né? Non è facile, tá certo? Né? Mas só que é o seguinte, ou eu faço isso ou eu morro. Esta é a grande coisa. E o terceiro e último ponto é da onde eu vou buscar o dinheiro para mexer na minha operação, para mexer nas minhas pessoas, que pode significar, inclusive, treinar pessoas, etc, etc, né? Eu vou precisar de dinheiro para isso. Da onde sai o dinheiro para isso? Mas eu tenho dinheiro em casa. Que ótimo, embaixo do colchão. Ah, legal, que maravilha. Beleza, resolvido. Você dizer, não, eu não tenho. Tá, então vamos pegar dinheiro emprestado. Não sei, vamos analisar. Se eu pegar dinheiro emprestado, eu vou ter custo financeiro. O negócio consegue pagar o custo financeiro? Se conseguir, maravilha, porque isso é matemática, isso é sistêmico, isso não é opinativo, isso é sistêmico. Consigo fazer. Que bom. Senão, não dá, cara. Vai ter que ser recurso próprio. Só tem duas fontes de capital no mundo: dinheiro de terceiros ou dinheiro próprio, tá certo, né? Quer dizer, se o dinheiro de terceiros não for viável, onde que eu tenho que buscar? No próprio. Então, nós temos que buscar um sócio novo. O que é isso? Vamos botar um sócio novo dentro da empresa familiar? Como que a gente faz um negócio desse? Perceberam a complexidade? E esta é a realidade do mundo de hoje. Percebe? Vocês viram um exemplo aqui há pouco, né? Gerdau e Randon montando uma nova empresa, 50-50 de cada um, tá certo, né? Se isso fosse numa lógica antiga, eu quero dizer assim, nem a pau, Juvenal. Eu sou o controlador das coisas onde eu estou, tá certo? Ou eu sou acionista majoritário ou nada feito. É ou não é? Tá certo? Isso tá errado. Isso é interessante, só um parênteses, que contrariando tudo que a gente fala de que 50-50 não é uma sociedade onde ninguém manda, tal, quando você atinge um nível de governança, de profissionalismo, né, você pode fazer uma empresa assim, você sabe que vai funcionar, porque não são ali duas pessoas físicas que estão discutindo percepções, né? São duas empresas estabelecidas. É muito bacana, inclusive, esse exemplo, né? É uma empresa familiar, mas que já superou até isso, seja pelo tamanho, seja pela competência mesmo, né? E sem falar uma outra coisa que a gente faz num caso desse daí, certamente Gerdau e Randon fizeram isso aqui, você vai dizer, tá, nós somos plenamente afinados, mas e se nós algum dia não concordarmos entre nós? Sim, como é que a gente desempata isso aqui? Ah, legal, aí nós vamos chamar, né, um mediador aqui, percebe? Ou seja, você prevê isso aqui, né? Isso se organiza sem dificuldade nenhuma, tá certo? Né? Mas, de novo, organiza isso quem tem consciência disso, né? Quem enxerga isso e enxerga as razões e de como fazer. Terceiro ponto da agilidade é o que se chama portfólio enxuto. O que significa o portfólio enxuto? Portfólio enxuto significa o seguinte: o portfólio de serviços, né? O que eu tenho, o que eu faço, quais os produtos que eu tenho, produtos ou serviços, né? Produtos barra serviços. O que eu tenho, o que eu produzo, aonde eu produzo, como eu faço isso aqui. Eu ainda tenho isso aqui, né? Nós temos um cliente nosso que hoje, por exemplo, tem um dos setores para os quais ele produz, ele é uma indústria, para o qual ele produz peças, digamos assim, é a área de bicicleta, certo? E hoje eles estão discutindo o seguinte: ainda vale a pena fazer as peças que nós fazíamos para um mercado que está mudando radicalmente, tá certo, né? Isso aqui é uma parte pequena do nosso negócio, etc, etc, entendeu? Então está sendo analisado. Ou seja, nesse sentido é que é portfólio enxuto, porque é o seguinte: eu não posso manter loja que não vende, eu não posso manter fábrica que não seja produtiva. Eu não posso manter isso aqui. Mas nós sempre tivemos isso aqui. Esquece o que nós sempre tivemos. A pergunta é daqui para frente, certo? O que a gente precisa ter? E dentro disso, e até voltando para essa mesma empresa,
essa empresa fabrica várias outras coisas, nas quais eles até são líderes na América Latina. E aí, olha o exemplo prático aqui. O preço do frete internacional, ele extrapolou. E aí a exportação de produtos deles ficou prejudicada. E aí o pessoal falou assim, então o que significa isso? Nós não podemos mais exportar, porque tá inviável exportar. Não, vamos fazer o seguinte, nós não temos a tecnologia? Temos. Nós não temos os moldes? Temos. Faz o seguinte, vamos fazer uma parceria com os caras no exterior, a gente manda o molde para ele fabrica lá. É verdade, percebe? Em vez de fabricar aqui e exportar, vamos produzir lá. Só para dar um exemplo prático de como é que você se ajusta a um mercado que é mutante. Você vai dizer, não, mas até hoje, toda a minha fábrica foi aqui. Não, legal, mas agora você vai ter fábrica espalhada pelo mundo, tá certo, né? Entendeu? E nesta empresa especificamente, ela olha para isso. A quarta e penúltima variável do Agile Business é a execução evolutiva e eficiente. O que significa isso? Significa o seguinte, eu não posso simplesmente ter pessoas que executem tarefas. Elas precisam estar absolutamente vinculadas ao que elas estão fazendo e precisam entregar o que é de absoluta qualidade de entrega. Por quê? Porque eu não posso mais dizer assim, lá no modelo antigo, eu tenho um cara que faz e eu boto um chefe em cima disso que fica monitorando. Vamos ver se está... você não está fazendo bem feito. Não, aqui, faça bem feito sozinho, percebe? Eu não vou botar alguém em cima de você. E se você não fizer bem feito, o nosso produto não vende. Se o nosso produto não vende, você vai perder o emprego, percebe? Então, na verdade, seja inteligente para dizer assim, eu preciso entregar isso aqui na maior qualidade possível, com o menor custo possível, com as pessoas engajadas e sendo adequadamente remuneradas por isso. E o último ponto do Agile Business é o que se chama de liderança evolucionária. O que significa isso? Significa que, ao contrário do que tinha lá, nas épocas lá do Henry Ford, como a gente brinca, né, tá certo? Que tinha lá atrás, aonde a gente tinha chefes que comandavam as estruturas, hoje o que nós precisamos ter? Nós precisamos ter líderes que, na realidade, comandam as estruturas. Líderes que lideram, mas eu só consigo liderar pessoas adequadas, certo? Então não adianta botar um grande líder e botar gente embaixo que não é qualificada para isso, tá certo, né? Mas, na realidade, é liderança, não é chefia, né? É coordenação em cima disso, né? E na verdade, essas são as lógicas todas do Agile Business e que vão nos mostrar claramente quando a gente fala disso. Aí vocês vão entender por que o Agile Business também é chamado de Agile Business Owner. Não é owner no sentido de proprietário da empresa, no sentido de sócio, certo, né? Mas é owner no sentido de dizer assim, se eu sou um funcionário lá, estou na área comercial, por exemplo, estou lá no varejo, estou lá cuidando do supermercado ali, eu preciso agir ali dentro, sou funcionário ali, eu preciso agir como se este negócio fosse meu, certo? Né? O que eu faço aqui para atender o cliente, percebe? Não é porque estão me mandando fazer isso aqui, não, mas é como é que eu olho para isso aqui, como é que eu atendo adequadamente quem está ali, ou como é que eu presto atenção nisso aqui. Eu sou, entre aspas, eu sou business owner, tá certo? Né? Ou seja, e isso eu só faço, obviamente, com pessoas engajadas, treinadas, etc. Né? Tá? E para entenderem, quem eventualmente for do IBGC, há poucos dias se assistiu à apresentação do pessoal que foi fazer uma visita no Canadá, só para entenderem como é que é hoje a educação superior no Canadá. Primeiro semestre tem teoria. O segundo semestre, todos os alunos vão estagiar dentro de empresas para aplicar aquilo que foi dado teoricamente no primeiro semestre. Próximo semestre do próximo ano, primeiro semestre, teoria. Segundo semestre, todo mundo atuando dentro das empresas. Você vai dizer, qual o efeito disso? 2 efeitos positivos. Primeiro, os alunos, eles não têm só teoria, eles já têm prática, percebe? O cara vai aplicar aquilo que ele aprendeu.
Isso não é lógica de Ministério de Educação e Cultura, não. Isso é lógica de agile business, isso é lógica de negócios que funcionam. E a outra variável é a seguinte, olhando do lado das empresas. As empresas observam os estagiários que estão ali e já dizem, pô, essa Maria aqui, pô, a Maria é sensacional. Pô, ela tem muito interessada, muito inteligente. O que que eu já faço? Eu já contrato a Maria, percebe? Eu já insiro ela dentro da estrutura da nossa organização, entendeu? No próximo semestre ela vai estudar e no próximo semestre ela vai voltar aqui para dentro e vai trabalhar numa outra área aqui dentro. Ou seja, eu já estou construindo toda a relação. Olha como isso aqui é absolutamente fechado. Eu estou construindo a relação com os meus funcionários, tá certo? Entendeu? Eu estou querendo manter comigo todos os caras bons, né? Caras no sentido genérico, aqui, homem e mulher, né? Quero manter todo mundo bom do meu lado, tá certo? Né? Feliz do meu lado, produzindo do meu lado, ganhando dinheiro do meu lado. Se isso aqui for assim, todo mundo ganha dinheiro, tá certo? É ou não é? Então, isso é absolutamente esta lógica, né? Por isso, o Agile Business também é conhecido como Agile Business Owner, tá certo? Né? Ou seja, eu me posiciono como se esse negócio fosse meu, tá certo? Né? Para que eu haja nisso aqui. Ou seja, isto, chegando quase no final aqui, desse introito aqui, todo, isso nos mostra o seguinte, né? Que neste mundo ágil, nesse Agile Business, no mundo 4.0, nós precisamos ter absoluta capacidade, é vital a gente rever e ajustar onde for necessário, evidente, porque tem coisas que podem ser mantidas, óbvio, tá certo? Não, mas rever e ajustar objetivos, governança, organização, né? Gestão, cultura, tá certo? Né? Pessoas, e quando a gente fala de pessoas, é pessoas em toda a governança, ou seja, eu preciso pensar nos sócios, eu preciso pensar nos conselheiros, nos executivos e nos órgãos de controle, porque tudo isso é feito através de pessoas. Ou seja, a única coisa... Ou seja, na realidade, a única coisa que a gente não muda são valores e princípios, percebe? Valores e princípios são imutáveis. Mas muita gente confunde valor e princípio com processos internos. Não, isso não é valor e princípio, entendeu? Sabe, né? Eu transportava os meus produtos, tá certo? Não, isso não é valor e princípio, isso é um hábito que você tem dentro de casa. Eu posso terceirizar isso aqui e não mudei nada, tá certo? Né? Com valor e princípio, eu dizer, eu trabalho dentro da lei, eu entrego o que eu prometo, eu cobro o preço justo. Isso são valores e princípios. Isso eu não mudo, de jeito nenhum, tá certo? Isso aqui é imutável, mas o resto, obviamente, a gente muda. O que significa isso? Significa, no fundo, meus amigos, e aí a gente vai entrar aqui no fechamento, nas essências da complexidade de fazer isso nas empresas familiares, ou na maioria das empresas familiares. Todo esse cenário, antigamente, né, como é que a gente selecionava pessoas? A gente dizia assim, apareceu a Roberta para trabalhar na minha empresa, lá se apresentou. A gente perguntava lá, 100 anos atrás, perguntava, essa pessoa é honesta, é íntegra, é dedicada, levanta cedo, vai dormir tarde, não reclama. Se eu disser para ela vir aqui no final de semana, ela vem e, né, e não me incomoda, tá certo? Legal, é isso? Não, verdade. Então toca o pau. Hoje em dia, ainda é assim? Não, isto permanece válido, ou seja, eu tenho que ter integridade, eu tenho que ter boa vontade, eu tenho que ter interesse, claro. Mas, além disso, eu preciso somar a isso aqui, eu preciso adicionar a isso aqui capacidade, ação proativa, comprometimento, certo? E são muito mais do que, eu sou honesto, sou um cara legal, tá certo? Né? É muito mais do que isso. Né? Eu preciso ter talento, eu tenho que ter ética, etc, etc. Ou seja, isto nos mostra, isso é, no mundo inteiro, isso mostra o seguinte, na realidade mudou o perfil de quem está envolvido na operação da empresa, toda a operação da empresa. Mudou a demanda de perfil das pessoas que têm que estar lá. Por quê? Porque nós, na realidade, a gente precisa de gente adequada, com perfil adequado, né? em
tanto como agentes de governança quanto de execução, né? Em todos os níveis. Para quê? Para que a gente possa, na realidade, pessoas assim, né, com preparo, com capacidade, inteligência, talento, para nos mover daquilo que a gente tecnicamente chama da zona de conforto para a zona de conveniência, certo? Ou seja, para eu poder aproveitar oportunidades que eu tenho que o mundo me apresenta, como é que é o perfil dessas pessoas que estão lá? Ou seja, esse é o pessoal que está lá. Eu gosto muito de uma frase que eu até vou ler aqui para ser bem rapidinho nela, mas que diz assim, né? Toda manhã na África, quando uma gazela acorda, ela sabe que precisa correr mais rápido do que o mais rápido dos leões. Toda manhã também na África, quando um leão acorda, ele sabe que precisa ser mais veloz do que pelo menos a mais lenta das gazelas. Caso contrário, morrerá de fome. Não interessa se você é um leão ou uma gazela. Quando o sol nascer, é melhor que você esteja correndo, percebe? E esta é uma realidade do mundo de hoje, ou seja, né? E é isso mesmo, porque né? Essa frase não é minha, não. Ela é de um livro americano, tá certo? Né? Mas que é muito bom. E fazer isso tudo, meus amigos, para encerrar essa lógica toda, fazer isso tudo nas empresas familiares é um grande desafio, sempre é um grande desafio, certo? Não? Por que ele é um grande desafio? Não? Por que ele é, na realidade, um grande desafio? Porque nem todos nas empresas familiares conseguem separar a propriedade da gestão. Classicamente, no mundo inteiro, a ampla maioria das empresas familiares misturam isso. O que é propriedade? O que é especificamente? O que é propriedade? Propriedade é aquilo que eu posso adquirir, que eu posso receber, e depende de quê? De vontade, de dinheiro. Como é que eu sou remunerado na propriedade? Através de distribuição de resultados. Não, eu sou proprietário e eu recebo honorários aqui. Não, tá louco, né, meu chapa? O proprietário não recebe honorário, o proprietário recebe lucro, percebe? Ah, legal. E qual é a responsabilidade que eu tenho como proprietário? Pô, eu tenho que orientar o negócio, eu tenho que estabelecer estratégias, eu tenho que cobrar isso aqui. Legal. E onde que eu atuo? Atuo nas assembleias, etc, etc. E qual é o risco, punição que eu tenho em cima da propriedade? Se isso aqui estiver errado, o meu negócio desaparece e eu perco tudo. E o que é tecnicamente falando gestão? Gestão é uma coisa que é executável por alguém que é capacitado para fazer isso aqui, é preparado para fazer isso aqui, tem o perfil para fazer isso aqui. Como é que ele é remunerado? Como é que eu remunero a gestão? Gestão eu remunero pagando o que o cara merece receber pela função que ele está. Não interessa se é 5 mil, 10 mil, 50 mil ou 200 mil, mas a remuneração é baseada nisso. Se a gente vai para as empresas familiares, é muito comum o cara dizer assim, pô, esse cara aqui não faz nada, mas recebe 50 mil reais por mês. Como é que é? Não, veja bem, cara, meu filho, né? Ele tem que ganhar um dinheirinho. Não, teu filho, ele é acionista. Então, o que ele tem que ganhar? Tem que ganhar dividendo, concorda comigo? Então, como é que nós ganhamos dinheiro? Eu não posso misturar estas coisas. Né? E, obviamente, eu gosto de ir até o final ali só para mostrar o seguinte, né? Qual é o risco-punição de quem está na área de gestão? O risco-punição é a demissão, ou seja, se o cara não performar adequadamente, eu troco. Você vai dizer, mas o cara é meu filho ou minha filha, tá certo? Mas e daí, meu chapa? Filho ou filha é uma relação familiar, tá certo? Isso aqui não é uma relação trabalhista, certo? No sentido operativo aqui, tá certo? E o mundo de hoje, ele nos mostra, né? Alguém pode até ter 100% do capital, mas não tem ninguém no mundo, nem o Warren Buffett, multibilionário em dólar, certo? Né? Sabe 100% das coisas. Não, ninguém sabe 100% das coisas, mas eu tenho 100% do capital para isso. Isso é um detalhe. Como é que você organiza isso aqui? Porque você vai precisar de outras pessoas que te ajudem. E a segunda razão pela qual isso é complexo, as empresas familiares, é porque as empresas familiares, a grande maioria, não entende a separação entre sociedade de trabalho e sociedade de capital. O que significa isso? Significa o seguinte: o que é uma sociedade de trabalho?
quando pessoas se reúnem para fazer um trabalho em comum. Portanto, elas são remuneradas como? Elas são remuneradas pelo trabalho que fazem. E o tamanho de uma sociedade de trabalho, não tem nada de errado com isso, né? Nós dois aqui nos juntamos para montar uma pizzaria aqui, e nós dois trabalhamos dentro da pizzaria. O que vai acontecer? A pizzaria vai funcionar até nós estar existindo, e daqui a pouco, quando nós morrer, desaparecer a pizzaria. Concorda? Alguma coisa errada com isso? Não, nada disso. É uma sociedade de trabalho. Nós nos juntamos para trabalhar em conjunto, certo? Né? E o que é a sociedade de capital? A sociedade de capital é quando os sócios, proprietários de dinheiro, se juntam para montar um negócio, para ganhar dinheiro com ele. Legal. E aí, na sociedade de capital, eu não recebo dinheiro por trabalhar, eu recebo dinheiro, na verdade, eu recebo dinheiro por distribuição de resultado. Ótimo. E a sociedade de capital, ela pode ir forever, ela pode ir eternamente daí para frente. O que a grande maioria não se dá conta das empresas familiares? Que toda empresa familiar, ela começa como uma sociedade de trabalho. E automaticamente, ainda que eu não queira, ela se transforma numa sociedade de capital. Por quê? Porque se eu tenho, 10 filhos, eu tenho 100% do capital, o meu capital vai virar 10 vezes 10, concorda? E os 10 vezes 10 vai dizer assim, nós somos irmãos. Não, vocês não são irmãos. Vocês são sócios. Aqui tem 10 sócios aqui dentro. Percebe? E eu tenho que estruturar aquilo ali como uma sociedade, não como uma reunião de irmãos. Reunião de irmãos é na família. Não misture família com empresa. Empresa é uma coisa. Empresa é uma coisa. Família é outra coisa. As duas coisas são importantes. Requerem atenções absolutamente diversificadas. E aí, quando eu passo da sociedade de trabalho para a sociedade de capital, na realidade eu deixo de ser dono e passo a ser sócio. E, consequentemente, eu passo a ter obrigações de sócio. E quais são as obrigações de sócio? Eu tenho que ter transparência, eu tenho que ter equidade, eu tenho que ter prestação de contas, sabe? Tem que ter prestação de contas, eu tenho que ter responsabilidade corporativa, ou seja, nós estamos falando isso aqui, o cara vai dizer assim, isso aqui eu nem vou dizer para o meu irmão, para a minha irmã, eu nem preciso dizer isso aqui, tá certo, né? Se eles quiserem, eles que fiquem olhando isso aqui. É ou não é? Não é assim que funciona a grande maioria das empresas familiares? É, porque o cara mistura negócio com família, percebe? Ele mistura empresa com família. Finalizando, meus amigos, chegando efetivamente no final disso aqui, isso nos mostra por que o Agile Business, que é como o mundo 4.0 funciona, percebe? E eu costumo dizer assim, quem não gostar disso tem o pleno direito de dizer assim, legal, eu vendo todas as minhas coisas, aplico dinheiro nos bancos e vou deitar na praia e vou ficar debaixo dos coqueiros, tá certo? Não, legal, se você quiser fazer isso, faça isso. Mas se você quiser continuar nos seus negócios, esteja preparado para ser ágil, tá certo, né? E para agir dentro daquilo que você precisa agir, porque você vai ter que fazer isso aqui. E, obviamente, é fácil a gente ver como é difícil, claro, tem empresas familiares que têm tudo isso muito bem estruturado, muito bem organizado, certo? Um Itaú tem, um Votorantim tem, né? Etc. Um Gerdau tem, claro, várias empresas têm, mas na lógica normal das empresas, não, uma Cargill tem, assim sucessivamente, várias têm, sim, mas a grande maioria das empresas familiares, ela é uma absoluta mistura disso aqui tudo, certo? Como é que eu vou agilizar isso aqui? Como é que eu vou fazer isso aqui? Como é que eu vou rever as pessoas que eu tenho lá dentro? Como é que eu vou esquecer isso aqui que nós estamos fazendo desde a época do vovô, a gente já fazia isso aqui? Tu quer dizer que nós temos que parar de fazer isso aqui? Mas como que é possível uma coisa dessas, tá certo, né? Isso nos mostra, meus amigos, finalizando, por que o Agile Business, que comanda o mundo 4.0 e comandará cada vez mais daqui para frente, né? Porque isso não vai mudar, né? Isso é cada vez mais. Olha, citando um exemplo que eu vi há pouco, 2 meses atrás, que eu estava no interior do Mato Grosso, e eu tenho gente da família que são pilotos agrícolas. Como é que até aqui a gente fazia assim,
botava produtos químicos em cima da lavoura, com um avião sobrevoando aquilo ali, né, e pulverizando tudo. Okay? E aí os caras lá me mostrando, pois é, Thelma, a gente até ainda faz isso aqui parcialmente, mas agora tá vendo aquele drone ali, um drone enorme, obviamente, não é um dronezinho, mas é um drone, ok? Que tem um drone, e a gente usa esse drone, ele vai ali, ele pulveriza tudo. Quando ele está sobrevoando, olha, eu vou dizer, quando ele está sobrevoando, ele enxerga aqui naquele ponto da fazenda ali, naquele pedacinho de árvores ali, ou naquele pedacinho de plantação, tem um problema qualquer, certo? Tem um fungo ali. Ele identifica isso aqui. Eu trago o drone de volta para a sede da fazenda, eu troco o tambor que tem embaixo, boto veneno em cima disso, levanto o drone, ele vai lá exatamente naquela localização lá e pulveriza ali naquilo que é necessário. E os caras me dizendo assim, antigamente, quando a gente dizia assim, pô, mas tem uns problemas aqui, a gente tinha que pulverizar toda a fazenda por causa de 50 metros quadrados que tinha ali, tá certo, né? Então, olha o que é a tecnologia aplicada a isso aqui, certo, né? E é o grande desafio que as empresas familiares têm pela frente, certo, né? Meus amigos, essa era a lógica que eu queria mostrar para vocês, certo, né? Que é, vamos dizer, imperiosa, tá certo, né? Ela não é uma escolha. E fico inteiramente à disposição aí para quem quiser fazer algum comentário ou alguma pergunta. Bom, agradecer muito, Thelmo, dizer, como eu sempre digo, que é realmente um grande prazer ouvir o que você tem a dizer sempre. A gente aprende e você fala de uma maneira inteligente, conectada, engraçada, divertida, e eu acho que faz sentido isso para, enfim, para qualquer profissional. Eu vou abrir para perguntas, se alguém tiver questões aqui, eu já vou fazendo a inscrição e aí a gente passa para o vídeo. Só queria eu fazer uma primeira pergunta que ficou enfim, que eu fiquei refletindo sobre esse assunto. Primeiro, assim, eu queria divulgar que no ano que vem a gente vai fazer uma certificação aqui de direito em empresas familiares e family business. O Thelmo vai ser um dos nossos convidados. E é um curso que a gente vai trabalhar aí todas essas questões de gestão, de propriedade, de sociedade, de questões de direito, de contabilidade, avaliação, enfim, a gente tem aqui o Antônio também presente. Mas eu queria te perguntar o seguinte, Thelmo, dentro de tudo isso que você colocou do Agile Business, da importância para as famílias empresárias, que eu acho que nas empresas familiares, o que a família tem de bom dentro disso tudo que você colocou é a visão de longo prazo, querer manter o valor, não pensar só no dinheiro que ganha, mas também na criação e na manutenção de valor, mas essa dificuldade toda em relação à agilidade dos negócios e as mudanças todas e a adaptação, com todos os exemplos aí que você deu. E a minha pergunta é a seguinte, como e quando que um advogado é importante, ele faz sentido dentro desse contexto? Porque a profissão de advogado também tem que se adaptar, né? E como é que o advogado ele pode ser eficiente, ágil? Como é que você percebe isso ou não percebe? Quais são as suas considerações ou críticas? Olha, é muito boa a tua pergunta. Na realidade, o advogado tem um papel importante nesse meio, por uma razão muito simples, né? E muitas empresas não entendem isso, muitas empresas familiares, obviamente, estão falando, não entendem isso, que é o seguinte, né? Toda empresa familiar, ela já nasce com um vírus, como eu costumo dizer, certo, né? E ele é um vírus mortal e incurável, que se chama sucessão. A única coisa que eu posso fazer com que esse vírus nunca se manifeste, percebe?
Então, o grande desafio é como é que eu organizo as coisas para que na sucessão eu não tenha litígios, ok?